Olá pessoal, tudo bem? Seguindo aí nossas aulas, né? Agora na parte aí de blocos econômicos, nós falamos sobre os níveis de integração na aula anterior, falamos sobre o NAFTA, o Mercosul e a APEC, né? Nesta aula nós vamos falar sobre a União Europeia, tá bom? Seja bem-vindo. Você que está chegando ao canal agora, nós estamos gravando vídeos aí numa sequência didática, né, para você que está no terceiro colegial do ensino médio, né, o terceiro ano do ensino médio, para você que está no cursinho, no semi, enfim, nós estamos seguindo, né, estou seguindo uma ordem cronológica aí da maioria dos materiais, né, do material do poliedro, do material do SAS, do material aí do ensino médio, de um modo geral, segue esse padrão na geografia geral. Em breve também vou gravar alguns vídeos aí da parte da geografia física, tá? Principalmente para o pessoal aí que tem pedido aí, que tem mais dificuldade nessa parte da geografia. Mas por hora nós vamos dar uma sequência na geografia humana, baseado aí nos roteiros da maior parte dos materiais, tá bem? Seja bem-vindo, espero que esteja tudo ótimo com você e vamos lá. Bom, para começar, né, o tradicional histórico da União Europeia, uma parte que cai bastante nos vestibulares, é uma parte, eu costumo dizer, né, meio decoreba, mas muitas coisas são decorebas no vestibular e a gente tem que escolher entre decorar e errar, né? E você não vai errar, você não quer isso, você quer acertar. Eu estou falando óbvio para você que vamos trabalhar junto aí para você memorizar essas datas e os fatos principalmente, tá bom? Entender o que aconteceu também é muito importante aí. Bom, primeiro em 1944 a 47, nós temos a formação do Benelux. É importante lembrar aí, por que duas datas, Bruno? Poderia colocar três datas, na verdade. Nós temos uma data sempre quando se fala de blocos econômicos, que é a data onde os presidentes entram em acordo para a criação de um bloco. Depois nós temos a data onde o parlamento de cada país aprova. E depois que todos os parlamentos aprovam, os congressos e tal, aí nós temos a data que ele entra em vigor. Então eu poderia ter colocado 44, 47 e 48, quando ele entrou em vigor. Escolhi o período. O vestibular costuma colocar em meados da década de 40, né, ou na década de 1940, formou-se um bloco econômico entre Bélgica, Netherlands, né, que significa Países Baixos, e Luxemburgo. Aliás, uma observação, uma curiosidade, né? O governo dos Países Baixos, há cerca de um mês atrás, pediu que o mundo parasse de chamá-lo de Holanda, até porque Holanda é uma região dos Países Baixos, né? Que popularmente a gente usa esse termo. Mas o Netherlands significa exatamente lugar, né? Baixo, países, terras baixas. Então, Bélgica, Países Baixos, usando o nome correto aí, e Luxemburgo, tudo bem? Bom, esses três países, então, são o embrião para o que depois viria a ser a União Europeia. Já em 1951 começou um processo de integração que deu origem ao SECA. O que é SECA, né? Você que está anotando aí, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Por que carvão e aço? Carvão porque é matéria-prima da época até hoje, né? Uma matéria-prima importante para a siderurgia, para a produção justamente do aço. Então você tem a mineração, esse minério vai para a siderurgia, o carvão usado como energia em algumas caldeiras, produzindo aço. E a década de 50, se você lembrar de JK no Brasil a partir de 56, né, se você lembrar da importância que tinha a indústria automobilística naquela época, não que hoje não tenha, mas naquela época era a menina dos olhos das pessoas, aí, dos empresários, dos governos, era a indústria automobilística, né? Você tem o carvão e o aço como matérias-primas importantes aí para a produção no estágio mais avançado dos carros, né? Para a indústria de brinde de produção aí. Então, essa união que tinha a Bélgica, os Países Baixos, Luxemburgo, mas também tinha a França, a Itália e a Alemanha Ocidental, porque nós já temos uma Alemanha dividida, né, depois da Guerra Fria. Então veja, nós temos aí Bélgica, Holanda, Luxemburgo, né, ou Países Baixos, no lugar de Holanda, França, Itália e Alemanha Ocidental. 6 países formando esse SECA. Esse SECA deu tão certo que logo depois eles fizeram o Tratado de Roma, que criou o CEE,
que é a Comunidade Econômica Europeia, também chamada de Mercado Comum Europeu. Ó, Mercado Comum, veja, em 1957, eles atingiram um nível de integração que até hoje a maior parte do mundo não conseguiu atingir com livre circulação de muitas mercadorias. Também foi assinado naquele momento o Euratom, que é o Tratado para a Produção e Intercâmbio de Tecnologia de Energia Atômica. Claro que por termos Alemanha e tal, não é para a produção de bombas, definitivamente não é isso, né? É para energia elétrica. Então a termonuclear como uma tecnologia importante. Veja, eles estão trocando conhecimentos, trocando matéria-prima, né? Carvão, aço, energia termonuclear, energia elétrica, tudo isso para baratear os custos de produção. E aí os países vão assumir funções importantes e bem definidas. França, Itália, Alemanha são grandes produtores de automóveis, né? Você pega a França com a Renault, a Peugeot, enfim, tem várias marcas aí. A Itália com a Fiat, a Ferrari. Eu sempre gosto de contar para os alunos aí, né, para vocês que Fiat significa Fábrica Italiana de Automóveis de Turim. Enfim, você tem na Alemanha a Volkswagen, tem, né, a Audi, que depois vão se juntar, tem a Mercedes-Benz. Enfim, esses três países que entraram depois vão se beneficiar muito com essa circulação de matéria-prima sem tarifa. A Bélgica e a Holanda, né, os Países Baixos, entram com os seus portos, o porto de Antuérpia, o porto de Roterdã. Veja que Roterdã por muito tempo foi o porto mais movimentado do mundo, tem a ver com esse escoamento dessa produção que vai ser feita aí nesses agrupamentos, nesses blocos econômicos europeus. E Luxemburgo vira um centro financeiro, né? Até hoje Luxemburgo tem um sistema financeiro muito forte, um PIB per capita muito alto. Então veja, todos os países, os 6 países, se beneficiam muito. A coisa dá muito certo, né? Muito certo. E vários países tentam entrar, mas o bloco se fecha um pouco, né? Até que em 1973 entram o Reino Unido, a Dinamarca e a Irlanda. Por que o Reino Unido? Dinamarca e Irlanda só agora. Veja, lembre-se, 73 é a data do primeiro choque do petróleo. E aí isso faz a comunidade europeia se abrir para novos membros. Daí em diante, a política de abertura, a globalização, o segundo choque do petróleo vão ampliando o bloco. Aí você tem, na década de 80, a Grécia, Portugal e Espanha entrando no bloco. E nós chegamos a 12 países, a Europa dos 12, como se diz. Tá certo? Esses países entram para tentar aumentar o poder comercial do bloco diante das crises que estavam acontecendo. Mas ainda, aí vem uma atitude inovadora, né? Que não necessariamente é uma característica de bloco econômico, mas uma união social, uma união que vai ter repercussões econômicas, mas ela é política e social, que é o Acordo de Schengen. O que é o Acordo de Schengen? Ele estabelece a livre circulação de pessoas. Já havia uma livre circulação de muitas mercadorias no mercado comum europeu, mas agora nós temos a livre circulação de pessoas adotada por vários países. Nenhum deles era obrigado a assinar o Acordo de Schengen, mas a maioria acabou aceitando. O Reino Unido nunca assinou, mas facilitou a passagem dos cidadãos franceses e assim por diante. Acabou participando informalmente, vamos dizer assim. Então é revolucionário. O Acordo de Schengen estabelece a livre circulação de pessoas. O passaporte de um país do mercado europeu valia para outros países. Tudo bem? Bom, seguindo aí esse histórico, em 1991 nós temos o Tratado de Maastricht, né, a cidadezinha holandesa, onde vai ser criado todo o parâmetro para a formação da União Europeia. Você pode ouvir falar que a União Europeia pode ser chamada de Europa das 4 liberdades, que é a circulação de pessoas, capitais, mercadorias e serviços e informações aí juntos. Então, Europa das 4 liberdades, das 4 circulações, circulação de pessoas, de mercadorias, circulação de serviços, né? Enfim, e de capitais. Bom, depois disso, né, a Europa ainda vai ver aí a entrada da Suécia, da Finlândia e da Áustria, vai passar a ter 15 países. Em 2002 entra em vigor a Eurozona, a zona do euro, com a moeda única, e a Europa passa de fase. Então vamos entender, com o Tratado de Roma, com o Benelux nasce já rapidamente uma união aduaneira. Com o Tratado de Roma nós temos aí o mercado comum.
com o Tratado de Maastricht, nós temos uma união econômica e monetária que vai começar a funcionar de fato só em 2002. Isso é uma pegadinha que tem que tomar cuidado em provas. O Tratado de Maastricht não coloca imediatamente em vigor o euro em circulação, não. Ele propõe um período de adaptação que vai acontecer em 2002, inclusive depois com a entrada de outros países. Vocês sabem que nem todos os países adotaram o euro, né? A Dinamarca e o Reino Unido, por exemplo, não adotaram. Alguns outros países ali usam mais a sua moeda do que o próprio euro, né? Enfim, você não tem uma obrigação de adotar o euro. Nenhum país foi obrigado. A maioria que adotou porque via vantagens cambiais nisso. Para a Dinamarca, por exemplo, não compensava porque ela é um grande exportador. E como a sua moeda, a coroa dinamarquesa, vale menos, não compensava entrar na União Europeia. Melhor, não compensava adotar o euro, né? Já o Reino Unido é o contrário. Por ele ter uma moeda muito valorizada, a libra esterlina, que é mais valorizada que o euro, e ser um grande importador, então compensa manter a sua moeda mais valorizada. Então, para ficar mais claro, o Reino Unido precisa importar mais, então é bom manter a moeda que vale mais que o euro, no caso a libra esterlina. Para a Dinamarca é importante a exportação. Para exportar é bom ter uma moeda desvalorizada, então manter a coroa dinamarquesa foi a opção que ela fez. Tudo bem? Bom, depois da formação da Eurozona, em 2004 e 2005, entram 10 novos membros, né? O Chipre, a República Tcheca, alguns países da ex-União Soviética, Letônia, Lituânia, Estônia vão entrar aí também. Entre 2007 e 2009 se desenha o Tratado de Lisboa, que ninguém imaginaria que ele seria acionado, né, de fato, mas ele vai embasar, por exemplo, a saída do Reino Unido. Pela primeira vez você tem dispositivos que falam da saída concreta de um bloco, quais seriam suas regras. Enfim, para sair o país aciona o Tratado de Lisboa. Então ele é o fundamento legal para, entre outras coisas, para o Brexit. Tudo bem? Que é justamente o que nós vamos falar. Você tem várias imagens aqui. Deixa eu pegar aqui um marcadorzinho. Ó. Por exemplo, aqui nós temos nesse papel aqui, ó, que eu estou marcando para vocês, nós temos a cédula, né, o modelo da cédula, o referendo feito em 2016, onde pergunta, né, vote apenas uma opção, tararã, tararã, assinaram na caixa a sua escolha. Você gostaria que o Reino Unido, né, continuasse sendo membro ou não da União Europeia? E sair da União Europeia teve 51% dos votos contra 49%. Foi uma disputa muito acirrada. Até hoje a Europa é muito, a União Europeia, desculpa, o Reino Unido é muito dividido por isso. Então veja, o sim, né, pelo Brexit ganhou por pouca diferença, mas ganhou. Por que ele ganhou, né? Eu coloquei aqui que eu vejo motivos econômicos, motivos demográficos e motivos políticos para isso. Dentre os motivos econômicos, nós podemos citar aqui a crise dos PIGs, né? Deixa eu mudar a cor aqui, ó. A crise dos PIGs. Quem são os PIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Porque quem acaba financiando o Banco Central para corrigir essas crises são o Reino Unido, a França e a Alemanha, que são os países mais ricos. Então, para o Reino Unido sair da União Europeia, significa, de certa forma, ter uma autonomia financeira maior. Né? Isso é um motivo econômico importante. Motivos demográficos. Né? Você tem aqui a questão da crise dos refugiados. Né? Nós temos muita gente querendo ir para o Reino Unido, nós temos um processo que é chamado de islamização, né? Você junta isso aí com a questão aqui, né, nessa imagem aqui, a questão do terrorismo na Europa, o assassinato de soldados da rainha, tudo isso vai deixando essa questão cada vez mais latente, e principalmente os ultraconservadores passam a defender o Brexit também por uma defesa da cultura, do modo de vida, né, esse tipo de raciocínio mais sociocultural. Então nós temos motivos que envolvem a migração, que envolvem a questão cultural, social, e aqui o cara que representa, né, nos últimos tempos o Brexit, né, o rosto do Brexit é esse cara aqui que é o Boris Johnson, né, ele conseguiu
depois de muito tempo, foi muito demorado o processo. O referendo foi aprovado em 2016, era para ter sido colocado em prática em 2019, mas agora, no último dia de janeiro de 2020, a decisão do Brexit realmente se concretizou. Deixa eu me ajeitar aqui, e nós temos o processo em andamento. Vai ser simples? Já não ia ser simples antes do corona, imaginem agora, né? Embora o corona possa ser mais um argumento, né, para o isolamento das fronteiras e tal. O fato é que nós estamos vendo aí com os Estados Unidos saindo do Tratado Transpacífico, né, com os Estados Unidos renegociando as condições do NAFTA, como nós vimos na aula passada, com o fim de acordos nucleares aí, né, a ruptura, Donald Trump, Boris Johnson, Angela Merkel, o fechamento de fronteiras, a questão da Turquia, né, que é muito importante nesse contexto, já vou falar um pouco mais sobre ela, mas até aproveitando aí, né, a questão da crise migratória, a Turquia, que hoje recebe dinheiro da União Europeia para segurar os refugiados no seu território, isso tudo deixa claro o fechamento das fronteiras, num processo contrário ao que é a globalização, ao que era, num processo contrário ao que é o discurso, né, discutido aí do globalismo, no sentido contrário a tornar as pessoas cidadãos do mundo, e que nós estamos assistindo então nos últimos tempos, não só na União Europeia, mas principalmente já que ela é o único lugar que atingiu um nível de integração tão alto de circulação de mercadorias, pessoas, serviços, parlamento comum e tudo mais. Aliás, esse parlamento comum foi implantado em 2008, lembre-se disso, né? E passou o nível da União Europeia para outro patamar. Mas o que nós estamos assistindo é um processo contrário a isso. Os países querendo fechar as fronteiras, querendo controlar a entrada de imigrantes, de refugiados. Para piorar, tivemos a crise na Síria, né? Enfim, é um mundo diferente. E olha que eu nem falei do corona ainda, né? Mas veja, nós estamos vivendo aí uma série de processos novos. E para voltar na questão do Brexit, a crise migratória, agora com o corona, as questões econômicas dos países europeus, a possível recessão mundial que está por vir aí, econômica, tudo isso fortalece aqueles que votaram pela separação, né, pela saída, pelo Brexit. Por trás disso também existe uma outra questão que vale a pena discutir com vocês, que é o papel, né, a vontade da Escócia, a vontade da Irlanda do Norte, os outros países do Reino Unido que acabaram ficando aí, em alguns casos contrariados, como foi o caso da Escócia, que até ameaçou sair do Reino Unido se o Brexit se concretizasse. Mas, do jeito que a coisa caminha, o isolamento dos países parece ser algo cada vez mais visível, né, no sentido antiglobalização. Isso é importante você perceber e tentar entender as causas, né? Nós temos que tentar entender as causas. Falando ainda da Turquia, né? Você tem aqui a bandeira da Turquia. A Turquia é um país que sempre foi rejeitado pela União Europeia. Ela pediu para entrar várias vezes, mesmo sendo uma economia muito maior do que outros membros aceitos, e nunca foi permitido. Entre os motivos está o fato da Turquia ter interferido no Chipre, no que a gente chama de caso Chipre, que acabou deixando o Chipre dividido por um tempo, né, entre Chipre grego e Chipre turco. Esse é um motivo que a União Europeia alega. Também tem a questão do Chipre, da Turquia estar bem na transição, né, 97% do país é asiático, e principalmente ali estão os curdos, né, os maiores povos sem Estado do mundo. Ali agora estão os refugiados sírios, refugiados afegãos. Então é uma questão muito crítica. E o Erdogan, que é o presidente da Turquia, tem usado isso para ameaçar a União Europeia. Então, no ano passado, tivemos a reunião da União Europeia mais a Turquia, para discutir uma possível entrada dos turcos na União Europeia. Não acredito que eles entrem do ponto de vista do espaço Schengen. Não acredito, pessoalmente, que a União Europeia vai dar aos turcos a livre circulação de pessoas. Mas acredito sim que no futuro bem próximo, caso a Turquia não desista desse processo, ela possa fazer parte de acordos econômicos da União Europeia. Bom, nesse contexto geral, quero destacar algumas datas, né? 57, com o Tratado de Roma, criação do mercado comum europeu. 85, com o espaço Schengen, que é o que está se destruindo agora, né? Totalmente se desmembrando, está descaracterizando-se.
1991 para 93, que é o Tratado de Maastricht, que coloca em vigor o euro em 2002. E 2016, a aprovação do Brexit, que aconteceu agora, né, o processo oficial, no último dia de janeiro de 2020. Queridos, é isso. Espero que você tenha gostado. Sempre nossos, né? Aqui embaixo está escrito deixe o seu like e inscreva-se no canal, mas ficou atrás do vídeo. Não vou tirar o vídeo agora não, até poderia, mas se você tem acompanhado, se você tem de alguma forma, né, tem aprendido alguma coisa, deixe o seu like aí, faça sua inscrição no canal para receber os próximos vídeos, os próximos materiais. Tem ali no Facebook Geografia Bruno Rangel questões sobre globalização, questões sobre refugiados, questões sobre a União Europeia, enfim, clica lá em arquivos, baixe os exercícios, qualquer dúvida eu me coloco à sua disposição, tá bom? Um grande beijo no seu coração, que tudo corra bem e que esse corona seja derrotado logo. Um grande beijo. Tchau, tchau.